Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria dos estacionamentos. E o nosso entrevistado, o CEO da Estapar, André Iazzi. André, eu queria aproveitar a sua companhia e levar a história da indústria dos estacionamentos para o conhecimento do assinante do Band News. Uma história que se iniciou com a globalização dos motoristas e quando os carros, então, passaram a ocupar importantes espaços nos centros urbanos. André, me permite te convidar para assistir uma reportagem que contextualiza essa história, para que a gente possa falar a respeito. Prazer. Os primeiros estacionamentos surgiram quando o número de motoristas começava a aumentar em escala global e os carros passaram a ocupar um tamanho precioso do espaço público. O primeiro deles teria sido construído no ano de 1917 em Los Angeles por um jovem imigrante italiano chamado Andrea Pancini. E no ano seguinte, no Hotel La Salle, foi construído o primeiro estacionamento com vários andares. Já o estacionamento automático surgiu nos anos de 1920, também nos Estados Unidos. E os automatizados em Tóquio, na década de 1970, pela necessidade dos moradores se adaptarem à falta de espaço e precisarem maximizar o número de carros que poderiam ser estacionados em um lugar. E com o crescente número de vagas nos condomínios, escritórios e shoppings, utilizar o automóvel tornou-se mais conveniente e cada vez mais pessoas passaram a andar de carro diariamente. Porém, está havendo uma mudança no paradigma da mobilidade. Em alguns países, os jovens estão dirigindo menos que as gerações anteriores e desejam cidades mais caminháveis e cicláveis. André, pela ótica da indústria, qual é o papel, qual é a influência dos estacionamentos no contexto da mobilidade urbana? Olha, Sérgio, esse é um tema de suma importância e que cada vez mais as autoridades têm se preocupado. O estacionamento, ele está proporcionalmente ligado à redução do tráfego. Porque o estacionamento ele não é um polo gerador de tráfego. O polo gerador de tráfego é o aeroporto, é o shopping center, é o hospital. Mas se você não tiver o estacionamento, você está gerando tráfego nas ruas. E por que você tem carro? Você tem carro pela questão da deficiência ou da falta de transporte de massa eficiente em quantidade suficiente. Esse é um macro conceito do estacionamento dentro da mobilidade urbana. André, nesse contexto, quais são os pontos positivos que vêm permitindo o desenvolvimento desta indústria? E aproveitando e fazendo um contraponto, quais são os negativos, as adversidades que teoricamente devem ser revistas, permitir um setor ainda mais sustentável? Olha, Sérgio, eu acho que você tem aí a indústria automobilística, por mais que nos últimos 2 anos o Brasil vem sofrendo com a crise econômica, uma redução na produção de veículos, o crescimento da frota continua constante, basicamente pela questão da falta de transporte de massa ou transporte coletivo eficiente e em quantidade suficiente para a população. Esse é o ponto que eu entendo que é o driver que continua aí a crescer a indústria automobilística e crescer as frotas. Na perspectiva negativa, eu acho que, obviamente, o Brasil é um país que carece de profissionalização, de maior profissionalização nesse setor. Eu acho que a Estapar vem cumprindo essa mensagem, essa função, vem outras empresas na mesma esteira, eu acho que se profissionalizando, na questão de qualificar a mão de obra, acabar com a informalidade, entre outras tantas coisas. André, no contexto macro, analisando a informalidade do setor, estima-se que essa informalidade, falando pontualmente de estacionamento, seja da ordem de 50%. Isso de fato se dá? E de que forma que esta informalidade prejudica a indústria? Olha, eu não tenho como afirmar aqui exatamente o quanto a informalidade, quantos por cento do market share é informal. Eu acredito que toda a indústria que não é formal é muito maléfica ao país, quer porque você traz empregos de baixa qualidade, quer porque o recolhimento de impostos, entre tantos outros fatores que fragilizam a indústria e até o país. Então, eu acho que isso, de fato, com a reforma trabalhista que está posta e talvez uma reforma tributária eficiente, que espero que o governo proponha, a gente ande num caminho de acabar ou reduzir sensivelmente essa formalidade. Fica a torcida para que, de fato, isso se dê? Não apenas analisando pontualmente a indústria de estacionamentos,
mas as demais que constituem a economia nacional, formalizando os setores, permitindo maior arrecadação, então, de tributos, fazendo com que o Brasil se torne mais competitivo e sustentável. O tema da semana, o setor de estacionamentos. Nosso entrevistado, André Iazzi, CEO da Estapar.